Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do clima na Câmara que é para derrubar o IOF. E o Haddad está desesperado. Como eu falei, eu já falei alguns dias atrás aí, não sei se foi ontem que eu fiz esse vídeo, mas alguns dias atrás eu falei sobre o clima na Câmara, que é o pessoal vai derrubar o IOF, não vai ter esse IOF. O governo pode aumentar a alíquota do IOF usando um decreto, ele não precisa de aprovação do Congresso. Mas, como eu expliquei para vocês, a ideia da legislação é que o IOF é um imposto regulatório. O que o governo está fazendo é para arrecadar, isso não faz sentido nenhum. Então, sim, os senadores e deputados podem fazer um PDL, né, que é um projeto de decreto legislativo, podem aprovar um decreto legislativo anulando o decreto do Lula, né? E o clima na Câmara é para fazer isso, para derrubar esse aumento do IOF. E agora o Haddad está desesperado, está dizendo que não, que se derrubar vai ter que cortar emendas parlamentares e não sei o que lá. Ué, meio que foda-se, né? O Dino não vai aprovar mesmo as emendas, o Dino está querendo sacanear o Congresso de qualquer jeito. Que diferença faz, né? Eu tô para te dizer para vocês que esse governo Lula está chegando num buraco muito fundo, cara, muito fundo mesmo. Vai ser engraçado isso. E o pior é que é engraçado, né? Porque o Haddad falando não que é preciso para as contas públicas. Cara, o orçamento é do governo Lula. O governo Lula sabia dessa lambança toda e errou desse jeito absurdo, do jeito que tá. E o pior, lembra, ano que vem é ano eleitoral. Meu amigo, você tem ideia de para onde que vai chegar esse buraco do Brasil ano que vem, com o Lula querendo se reeleger a qualquer custo, sabendo que tá muito mal, que querendo se reeleger a qualquer custo? Imagina a loucura que vai ser a economia brasileira, o déficit que vai ter ano que vem. Já estão falando em aumentar o Bolsa Família para R$700, para você ter uma ideia do tamanho do que a gente vai enfrentar no que vem, né? Essa notícia foi sugerida por Pirocóptero Apache, Algoritmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Hugo Mota, o que aconteceu ontem, né? Ontem o Hugo Mota comunicou ao Haddad num jantar que, olha só, o clima na Câmara é para derrubar o IOF, vai ser derrubado, não tem como segurar essa parada. Aí o Haddad ficou todo preocupado aqui, não, porque a medida é absurda, precisamos manter. O pessoal do UOL aqui quebrou o galho, dizendo que a medida é mantida por enquanto. Porque, né, o que resultou dessa conversa aqui? Ó? Haddad explica a Mota e ao Alcolumbre o risco de derrubar o IOF. O risco de derrubar o IOF é que o governo vai ficar com mais sem dinheiro, vai ter que fazer mais cortes no orçamento. E aí? E qual que é o problema, né? Tem que fazer mesmo. O governo Lula já deveria ter feito mais cortes no orçamento há mais tempo, né? Aqui, ó. Haddad afirmou ter explicado ao Alcolumbre e Mota que se o aumento do IOF não for levado adiante, serão necessários mais cortes no orçamento da União. Ou seja, olha só o fracasso que é esse governo. O governo fez um planejamento para esse ano de orçamento, está totalmente errado, 50 bilhões de dólares de reais errado, e aí tem que tirar um imposto novo, aumentar imposto para arrecadar, para conseguir cobrir o rombo. E peraí, como é que fica isso? Por que não corta outras coisas? Por que não privatiza os Correios? Por que não privatiza a Petrobras? É só privatizar e pronto, resolve o problema, né? Por que não demite os cupincha do Lula aí, que botou cupincha sindicalista em tudo quanto é lugar do governo, né? Enfim, o ministro conversou com jornalistas para falar que não pode, que precisa, que não sei o que lá. O governo não pensa em revogar a medida que aumentou o IOF. O Mota e o Alcolumbre vão levar as explicações sobre a medida para a reunião que terão com os congressistas amanhã, quer dizer, hoje, dia 29, de acordo com o ministro, né? E vamos ver o que vai ser. Então, assim, a medida está mantida, eles querem dizer que o Haddad manteve a medida, mas a Câmara continua com disposição para isso. Aí o que resultou dessa conversa? O clima na Câmara para derrubar o IOF. O governo tem 10 dias para uma nova proposta, foi o que disse o Mota. O Mota espera que o governo dê um jeito de parir uma outra coisa, de cortar mais gastos. Aí o que o governo está fazendo? O governo veio com ameaça. Não porque o Congresso, o governo já opera no limite do caixa, ficamos num patamar bastante delicado em relação ao funcionamento da máquina pública. Ué, então para a máquina pública, não serve pra porcaria nenhuma mesmo o governo, desliga essa porra, demite todo mundo, fecha a venda, porra. Não serve pra nada mesmo, esse pessoal dá uma importância para o governo, um serviço para alguma coisa, né? Enfim, mas aí o que ele está dizendo aqui, ó, é que de acordo com o alçapão fiscal, o calabouço fiscal, quer dizer, o arcabouço fiscal,
Se o gasto, se o déficit público chega num nível tal, o número de corte, o nível de corte que é obrigado a fazer pelo governo, isso pode cortar também as medidas parlamentares. Então, olha só a sacanagem que o governo está falando. Se vocês não aprovarem o nosso IOF para a gente roubar dos otários, dos brasileiros otários, se vocês não aprovarem mais esse roubo nosso nos otários dos brasileiros, a gente vai ter que, pô, a divisão da bufunfa aqui vai ser diferente, vou ter que pagar menos bufunfa para vocês aqui, não tem como partilhar o roubo com vocês, né? Esse é o nível de sacanagem que está chegando o governo, né? Temos que roubar os otários, pô, os otários tem para ser roubado mesmo, pô. Cambada de otário que tem no Brasil, é isso daí. Aqui, ó, sem aumento da tributação no caso do IOF, dificilmente Lula conseguiria fechar as contas esse ano, nem teria dinheiro para financiar a expansão de gastos públicos em 2026, ano de eleições presidenciais. E qual o problema disso? O Lula não fecha as contas esse ano, automaticamente decretado como inelegível, não pode concorrer no ano que vem, já é uma boa coisa, e daí não vai precisar financiar a expansão de gastos públicos em 2026, que é ano de eleições presidenciais e legislativas. Repara, ele colocou legislativas. Tá vendo? O dinheiro de vocês, das emendas, que vai ter ano que vem. Não vai ter dinheiro para as emendas ano que vem. Vocês têm que, né, tem que ter as obras das emendas, o dinheiro, não sei o que lá e coisa e tal. É uma filha da putagem, né? No final das contas, é aquilo que eu falo para vocês, bicho. É uma grande quadrilha, cara. É uma grande quadrilha discutindo como é que vão dividir o dinheiro que roubaram, o seu, o meu, de todos nós brasileiros, né? Não há alternativa. Precisamos roubar os otários. Mota, Alcolumbre e Haddad combinaram não avançar no veto no Congresso do aumento do IOF pelo menos até meados de junho, tempo que o governo usaria para estudar opções emergenciais de elevar a arrecadação e garantir a normalidade do fluxo de pagamentos no próximo ano eleitoral, né? Então é isso que está falando aqui. De outra forma, o governo tem 10 dias para uma nova proposta, porque o clima é para derrubar o IOF na Câmara, né? Uma puta sacanagem isso, porque tinha que ter derrubado já esse troço. Dá 10 dias para o governo não vai conseguir nada. Eles querem também, ó, máquina pública ficaria em situação delicada. Eles querem que o presidente da Câmara e do Senado está exigindo que o governo faça um plano para recuperar as finanças brasileiras. O Lula, meu amigo, vou pedir isso pro Lula, cara. Tá de sacanagem comigo, tá de brincadeira comigo. Pô, não é possível, cara. O Lula, o único plano do Lula é roubar o máximo possível os brasileiros, falar o máximo de merda possível, entupir o rabo de dinheiro dele e dos amiguinhos sindicalistas dele, e pronto. Esse que é o plano do Lula, não tem porquê fiscal. Situação fiscal que se foda, o Lula não tá nem aí para isso, né? A máquina pública ficaria em situação delicada sem a alta do IOF, afirma Haddad. Isso aqui é uma decretação da falência desse governo. Como que precisa aumentar o IOF? Que é o que eu falo para vocês. Esse não é um imposto arrecadatório. Os caras precisaram aumentar o IOF para não quebrar totalmente o governo. Ou seja, estão dizendo que a incompetência desse governo é absurda, é absoluta, né? Enfim, é muito triste esse tipo de coisa. Não me parece que isso seja verdade no final das contas, que o governo vá quebrar mesmo sem isso. O problema é o seguinte, o problema é que o Lula não quer cortar despesas. A verdade é essa, é só isso. O Lula não quer cortar despesas, quer continuar fazendo os programas dele aí, luz para não sei quem, água para todos, sei lá o que para todos, dívida para todos, inflação para todos, e não quer parar com esses programas dele, e daí quer continuar, quer botar mais, cobrar mais imposto de todo mundo, né? É uma tragédia isso, cara. E o pior, gente, deixa eu lembrar para vocês, ano que vem é ano eleitoral. Vocês já pararam para pensar, já tentaram entender o tamanho do problema que a gente vai ter ano que vem? Cara, a gente tá fudido ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.